Me chamo Lúcia, tenho 62 anos, sou professora aposentada, viúva há quase uma década e mãe da Marina, minha única filha. Sempre fui reservada, dessas que fazem tudo pelos outros, sem esperar holofote. Nunca imaginei que depois de uma vida inteira me doando, seria humilhada no momento mais importante da vida da minha filha. Na frente de todos, com música tocando, taças erguidas e nenhum respeito por mim. Foi no casamento dela que tudo aconteceu. Um salão lindo, iluminado, cheio de detalhes pensados com capricho. Mas em meio às flores e aos sorrisos, meu genro, Gustavo, resolveu me expor. E o pior, ela riu junto. Mas antes disso, havia um vestígio de alegria. Passei semanas procurando um vestido que transmitisse elegância e simplicidade. Acabei escolhendo um modelo azul petróleo, de mangas longas e tecido leve. Fui ao salão fazer escova, pintei as unhas com um tom discreto de nude e até comprei um perfume novo, desses que a gente guarda para ocasiões especiais. Eu achava, honestamente, que ainda era parte daquela história. Cheguei ao salão no horário marcado. Fui recebida por uma moça da equipe de cerimonial, que me levou até a mesa onde eu deveria sentar. Era no canto, longe da mesa dos pais, da pista de dança, das luzes, longe de tudo. Sentei tentando disfarçar a sensação de deslocamento. Havia outras mesas com pessoas da família, primos, tios, amigos de longa data. Mas a mãe da noiva estava sentada sozinha. Ninguém parecia achar estranho. Observei Marina de longe. Ela estava linda. O vestido era deslumbrante e ela sorria muito. Mas não para mim. Ela tirava fotos com o pai, com os padrinhos, com as amigas da faculdade. Passava por mim como quem passa por uma figura protocolar. Em nenhum momento veio me abraçar. Não tiramos uma única foto juntas. Tentei manter a dignidade. Cumprimentei quem se aproximava. Sorri com educação. Comi um pouco do jantar servido e me mantive em silêncio. Eu me convencia de que era só impressão, que no fim, tudo ia se acertar, que ainda viriam os abraços, os agradecimentos, o "obrigada por tudo, mãe". Só que isso nunca veio. Foi durante o brinde que tudo desabou. Gustavo, o noivo, agora meu genro, já estava visivelmente alterado. Bebeu demais. Pegou o microfone com aquela confiança embriagada que alguns homens têm quando sentem que podem fazer piada com qualquer coisa, inclusive com pessoas. "Esse brinde aqui é especial", ele disse já rindo. "Vai para a sogrinha mais simpática do Brasil". Algumas pessoas riram, outras apenas olharam. A mulher que sempre acreditou em mim. "Mentira!", ele continuou debochado. "Mas olha aí, eu casei com a filha dela mesmo assim". Mais risadas. "Saúde!", gritou e ergueu a taça. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, ele virou o copo em minha direção e o vinho tinto respingou no meu vestido novo, manchando o tecido que eu escolhi com tanto carinho. Tudo ficou em silêncio por um segundo. E então vieram as gargalhadas, inclusive a dela, minha filha, rindo. Não sei descrever o que senti. Foi uma mistura de vergonha, raiva, tristeza, incredulidade. Senti minhas bochechas queimarem. Minhas mãos gelaram. Me levantei devagar. Peguei minha bolsa. Olhei uma última vez para Marina, esperando, talvez, um gesto, um olhar. Nada. Saí do salão sem dizer uma palavra. Ninguém me impediu. Ninguém veio atrás de mim. Na porta, chamei um táxi. O motorista me olhou pelo retrovisor e perguntou se estava tudo bem. Eu apenas disse: "Foi um casamento bonito". E fiquei em silêncio o resto do caminho. Em casa, tirei o vestido manchado e pendurei atrás da porta. Me sentei no sofá ainda com os brincos, os cabelos arrumados, a maquiagem borrada. Fiquei ali por horas, ouvindo o silêncio, tentando entender como se chega a esse ponto. Como uma mãe vira figura decorativa. Como uma filha permite que alguém trate sua mãe como um objeto de piada. Naquela noite não chorei. Apenas fiquei imóvel, pensando. Nos dias seguintes, Marina não ligou. Gustavo também não. Nenhum recado. Nenhuma mensagem.
Comecei a pensar no passado, em como eu dizia sim para tudo, em como eu me calava sempre que Marina fazia escolhas que me machucavam, para não ser aquela mãe chata, em como Gustavo sempre foi frio comigo, mas eu insistia que era só jeito dele, em como eu aceitei, pouco a pouco, ser colocada de lado, acreditando que era normal. Mas naquele salão, sob as luzes bonitas e a música alta, tudo ficou claro. Eu não era mais bem-vinda. Eu era uma presença tolerada, talvez até indesejada. E ali, diante de dezenas de pessoas, meu genro me tratou como piada. E minha filha não apenas permitiu, ela riu. Foram dias difíceis. Eu revivia a cena como um filme maldito. Pensava nas pessoas que viram, nas risadas, nas expressões de espanto. Pensava, acima de tudo, em mim mesma, na mulher que eu era antes de entrar naquele salão. E na mulher que saiu de lá manchada não só de vinho, mas de desrespeito. Mas uma coisa era certa. Naquela noite, eu fui exposta. Mas algo me dizia que a partir dali, eu também começaria a aparecer. De verdade. Os dias que se seguiram ao casamento foram longos, arrastados e completamente silenciosos. Não houve mensagens, nenhuma ligação, nenhum pedido de desculpas, nem da Marina, nem do Gustavo. Era como se o que aconteceu no salão nunca tivesse existido. Como se eu não tivesse sido humilhada diante de todos. Como se eu mesma não existisse. No começo ainda esperei. Acordava e olhava o celular. Ouvia o som das notificações esperando ver o nome dela ali. Às vezes, era só propaganda. Outras, mensagens de vizinhos ou colegas da época da escola. Mas dela, nada. Aos poucos fui aceitando que o silêncio era a resposta. E que talvez fosse a mais sincera que eu poderia receber. Voltei à minha rotina de forma automática. Preparava o café da manhã mesmo sem fome. Organizei o guarda-roupa só para não pensar. Tirei o vestido do cabide, coloquei em uma sacola e deixei no fundo da gaveta. Não tive coragem de lavar. Ainda estava manchado. Ainda doía. Numa tarde, decidi abrir minha caixa de recordações. Uma antiga, de papelão reforçado, onde guardo bilhetinhos da Marina desde que ela era pequena. Desenhos com giz de cera, cartinhas de Dia das Mães, uma pulseirinha de miçanga que ela fez na escola. Peguei uma em especial, escrita com uma caligrafia infantil, mas cheia de carinho. Mamãe, você é minha melhor amiga. Nunca quero me afastar de você. Li aquela frase como quem lê uma profecia falhada. Porque ela se afastou. Não só fisicamente, mas emocionalmente, intencionalmente. Sentei no chão da sala com os papéis ao redor e chorei. Chorei como há tempos não fazia. Não por causa do vestido, não por causa do vinho, mas pela distância entre aquela menina que me amava com tanta pureza e a mulher que hoje não conseguia nem me olhar. Tentei lembrar em que momento isso começou. Se foi quando ela conheceu Gustavo, se foi antes. Talvez eu nunca saiba. O que eu sabia era que não havia mais espaço para mim na vida dela. E isso não tinha começado no casamento. Aquilo só foi o ponto final de uma história que eu já não escrevia há anos. Nos dias seguintes, fiz algo que não fazia há muito tempo. Escrevi. Peguei um caderno novo e comecei a escrever tudo o que sentia. Não para enviar, não para postar, mas para mim. Cada palavra era uma tentativa de organizar a dor. Escrevi sobre como me senti invisível, sobre como me calei por anos, fingindo não perceber os olhares atravessados do Gustavo, os convites que não vinham, as decisões da Marina sem me incluir. Escrevi sobre o dia do casamento, minuto a minuto, como se estivesse tentando tirar o veneno da memória. E no fim da primeira página, escrevi: não sou dramática. Sou ferida. Essa frase ficou ecoando na minha mente. Porque foi isso que me fizeram acreditar por muito tempo. Que eu exagerava, que eu criava problema onde não havia, que eu cobrava demais. Mas o que sempre houve foi um desprezo educado, uma exclusão silenciosa, uma substituição lenta, de mãe para coadjuvante. Lembro de uma amiga me ligando para perguntar como foi o casamento.
Hesitei por alguns segundos e disse: "Foi bonito." Para quem estava lá. Ela ficou em silêncio. E eu também. Porque já não sabia como contar sem parecer rancorosa. E eu não queria rancor. Eu queria justiça. Mesmo que silenciosa. Mesmo que só dentro de mim. Fui à missa no domingo seguinte. Sentei no fundo da igreja. Durante a homilia, o padre falou sobre perdão. Mas não aquele perdão que absolve tudo imediatamente. Ele falou sobre o perdão que começa com o respeito, que só floresce quando a dor é reconhecida. Aquilo me tocou, porque eu sabia que, se um dia fosse perdoar aquilo tudo, não poderia ser à força, teria que ser com base na verdade. E até aquele momento ninguém tinha sequer reconhecido o que fizeram comigo. Marina não me procurou, Gustavo muito menos. E ali no silêncio, eu comecei a encontrar força. Força para não me culpar mais. Força para dizer, internamente, que eu não merecia aquilo. Força para me lembrar de quem eu era, antes de ser esquecida. Comecei a fazer pequenas mudanças. Voltei a caminhar pela manhã. Reativei minha conta de leitura num clube de bairro. Reencontrei uma vizinha que eu gostava muito. Tomamos café juntas. Não falei do casamento. Ela também não perguntou. Não era fuga, era preservação. Uma noite sentei sozinha na varanda com uma xícara de chá e olhei para o céu. Lembrei do Gustavo rindo, da Marina sorrindo ao fundo. Tentei entender o que há dentro de alguém que acha graça em constranger. Que tipo de relação é construída em cima do rebaixamento do outro? E então, algo mudou dentro de mim. Eu não queria mais ser aceita por eles. Eu queria me aceitar por inteira, mesmo se isso significasse cortar laços, mesmo se significasse recomeçar. Na manhã do 5º dia após o casamento, ouvi uma batida na porta. Não esperava ninguém. Abri devagar e lá estava ele, Gustavo, sozinho, com os olhos inchados, cabelo bagunçado, camisa amarrotada. Não disse nada por alguns segundos. Depois murmurou: "Posso entrar?" Fiquei olhando para ele. Por um instante, meu corpo congelou. 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. Mas minha resposta veio simples, direta. "Pode." E naquele momento soube que alguma coisa estava prestes a mudar. Quando abri a porta e vi Gustavo parado ali, por um segundo achei que estivesse sonhando. Ele parecia menor, não fisicamente, mas na postura, no olhar, na forma como segurava as próprias mãos. Como se tivesse encolhido dentro de si. "Posso entrar?" Repetiu mais baixo. Respirei fundo. Abri a porta por completo e fiz um gesto com a cabeça. Ele entrou. A sala estava como sempre. Simples, arrumada, com o cheiro leve de chá que eu havia feito minutos antes. Ele sentou no sofá, sem dizer nada. Eu me acomodei na poltrona ao lado, mantendo uma distância segura. Havia tanto no ar. Silêncio, mágoa, expectativa, que parecia que a sala estava cheia, mesmo com só nós dois ali. Ele olhou para mim. Depois abaixou os olhos. "Eu não sei nem por onde começar", disse a voz rouca. "Comece do começo", respondi. Ele assentiu, passou as mãos no rosto e falou: "Eu errei, Lúcia. No casamento. Aliás, muito antes disso. Eu fui um idiota." Eu fiquei em silêncio. Queria ouvir, mas não queria facilitar. Eu estava bêbado. Achei que seria engraçado, que as pessoas iam rir e depois esquecer. Só que quando eu vi seu rosto... Ele parou. Foi como se algo me cortasse por dentro. Fiquei olhando para ele, firme. As pessoas riram e depois esqueceram. Mas eu não. Ele baixou a cabeça. Pela primeira vez, vi arrependimento de verdade. Não aquele ensaiado, automático, mas o desconforto real de quem começou a entender a dor que causou. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas eu precisava vir aqui. Precisava olhar na sua cara e dizer que sinto muito. Você não me deve só um "sinto muito", Gustavo. Você me deve respeito. Há muito tempo. Ele engoliu em seco. Ficou quieto por alguns segundos. "A Marina", começou. "Ela tá mal, mas Desde não aquele consegue dia. me ouvir quando eu digo que ela deveria ter feito alguma coisa. Ela diz que travou, que não soube como reagir.
que ficou com vergonha. Aquela informação mexeu comigo. Não era uma justificativa, mas era um sinal. Marina estava abalada. Ela sabia, continuei. Sabia que você me tratava com desdém. Sabia que me excluía aos poucos. Só não quis ver. Gustavo assentiu, os olhos marejados. Eu nunca fui próximo da minha mãe. Acho que, por isso, nunca soube lidar com você. Sempre achei que você me julgava. Eu julgava o que via, respondi sem hesitar. E o que eu via era um homem que colocava a própria vaidade acima do bem-estar da família. Um homem que achava graça em rebaixar os outros, que sorria quando me interrompia, que ria quando me ignorava. Ele não discutiu, apenas abaixou a cabeça. Eu não vim aqui pedir que me aceite de volta. Eu vim porque precisava escutar isso, porque só agora entendi o que fiz. E ele respirou fundo. Eu quero mudar. Não adianta dizer. Você vai ter que mostrar. Ele olhou para mim, surpreso. Mostrar como? Com silêncio, com atitude, com respeito e, principalmente, com distância, se for preciso. Eu não preciso mais de aproximações forçadas. Não quero laços falsos. Ele assentiu. E a Marina? Perguntou. Ela precisa vir por conta própria, quando parar de ter vergonha de me olhar nos olhos. Gustavo limpou uma lágrima que escorreu. Era sincera. O que você vai fazer, Lúcia? A rua estava quieta. Olhei pela janela. Um casal de idosos caminhava de mãos dadas. Vou viver, vou cuidar de mim. E esperar que, se houver reconciliação, ela venha com maturidade e não com vergonha. Ele ficou em silêncio. Antes de sair, me entregou um envelope. São fotos da festa. Tem algumas em que você aparece. Achei que deveria ter. Peguei o envelope sem abrir. Obrigada. Ele se levantou. Estava mais leve, mas ainda carregando o peso da culpa. Andou até a porta. Antes de sair, se virou. A senhora me perdoa? Olhei bem nos olhos dele. O perdão não é um bilhete de volta. É só o fim da dívida. Você está perdoado, Gustavo. Mas a confiança, essa vai precisar ser reconstruída. Tijolo por tijolo. Ele assentiu. E foi embora. Fiquei ali, sozinha de novo. Mas diferente. Naquela conversa não fui a mãe que engole tudo, nem a mulher que abaixa a cabeça. Fui Lúcia. Fui inteira. Pela primeira vez, fui ouvida. Abri o envelope. As fotos mostravam momentos que eu não vivi de verdade. Marina sorrindo, pessoas dançando, Gustavo discursando. Numa delas, lá no canto, apareço sentada, sozinha, com o vestido azul manchado e os olhos fixos em algum ponto perdido do salão. Guardei a foto, não para lembrar da dor, mas para nunca esquecer da mulher que se levantou dali e não olhou mais para trás. Depois que Gustavo saiu da minha casa naquela tarde, percebi que uma virada tinha acontecido. Não nele, mas em mim. Pela primeira vez, eu não reagi com pena, nem com desculpas, nem tentando apaziguar as coisas para manter a paz da família. Pela primeira vez, eu falei tudo, sem gritar, sem exagerar, só com verdade. E isso foi libertador. Passei os dias seguintes em silêncio. O mesmo silêncio de antes, mas agora com outro peso. Antes, era espera. Agora, era escolha. Não enviei mensagem para Marina. Não liguei. Não insisti. Eu sabia que ela tinha recebido a visita do próprio marido confessando o que fez, chorando, dizendo que conversou comigo. Se ela quisesse vir, ela viria. Se não, eu não correria mais atrás. Foi difícil. Sou mãe. A vontade de proteger, de entender, de consertar tudo, não desaparece. Mas aprendi que amar também é saber se afastar quando o amor virou um caminho de mão única. Na terceira semana depois do casamento, ouvi a campainha. Quando abri a porta, lá estava ela, Marina, sozinha, sem maquiagem, cabelo preso com pressa, olhos inchados. Olhou para mim e por um instante achei que ia chorar. Mas se segurou. Oi, mãe. Demorei um segundo e então respondi. Oi, Marina. Ela não entrou de imediato. Eu também não convidei. Ficamos ali, paradas, até que ela disse: Posso entrar? Assenti. Ela entrou devagar, como quem pisa num lugar sagrado que havia abandonado. Sentou no sofá.
Eu sentei na poltrona. Mesmo cenário da conversa com Gustavo, mas com um peso diferente. Mais pessoal, mais denso. Ela mexeu nas mãos, inquieta. Eu não sei nem por onde começar, murmurou. Então começa de onde você conseguir. Ela respirou fundo, baixou os olhos. Eu vi as fotos, o vídeo, a cara que você fez, o jeito que saiu. A voz dela tremeu. E eu percebi que não fiz nada. Que ri, que deixei. Não disse nada. Queria escutar tudo, por inteiro. Eu não tenho desculpa, só vergonha. Ela chorou, baixinho. Cobriu o rosto com as mãos. E então, disse: Me perdoa. Não porque o pedido era bonito. Aquilo me atravessou. Mas porque pela primeira vez em muito tempo, era sincero. Eu te perdoo, falei. Mas, Marina, o perdão não é retorno automático. E também não desfaz o que aconteceu. Ela assentiu, chorando. Eu sei. Eu não quero uma relação em que eu precise me diminuir para caber. Eu não vou mais aceitar ser excluída, ridicularizada, apagada. Se você quer construir algo comigo, precisa ser em cima de respeito, não de obrigação. Ela levantou os olhos vermelhos. De verdade. Eu quero. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Você vai precisar mostrar isso. Com ações. Com tempo. Eu não vou me jogar de novo num relacionamento onde só eu faço esforço. Eu entendi isso agora, ela disse. E dói saber que eu deixei você tão sozinha. Abracei meu corpo com os braços. Eu também estava vulnerável. Mas firme. A partir de agora, filha, as regras mudaram. Ela franziu o senho, confusa. Como assim? Eu não vou mais fingir que não vejo. Nem que não sinto. Se algo me machucar, vou falar. Se me afastar de novo, vai saber. Eu não vou mais engolir só para manter aparências. Ela concordou com a cabeça. E pela primeira vez em anos me olhou de verdade. Ficamos conversando por horas. Foi estranho no começo. Tenso. Mas aos poucos as coisas foram se ajeitando. Relembramos memórias boas. Rimos de coisas antigas. Falamos de meu falecido marido, pai dela, que certamente teria se revoltado com tudo isso. Mas também, como sempre, me apoiaria. Antes de ir embora, Marina me abraçou. Um abraço longo, sem pressa, sincero. Posso voltar semana que vem? Ela perguntou. Pode, mas vem como mulher adulta. E como filha, não como alguém que só quer apagar o passado. Ela assentiu. Saiu mais leve. Nos dias seguintes, voltamos a nos falar com calma. Nada forçado. Um almoço aqui, uma ligação ali. Ela mandou mensagem num sábado à noite dizendo: Tô com saudade. Aquilo me emocionou. Mas respirei fundo e respondi: Vamos construir isso com calma. Gustavo, por sua vez, ficou em silêncio. Não mandou mensagem. Nem apareceu. E, para ser sincera, foi melhor assim. Eu precisava de tempo para me curar antes de aceitar qualquer proximidade com ele. Certo dia, Marina me escreveu. Ele quer se desculpar de novo, mas agora com calma, se você quiser. Respondi, não agora, e talvez não precise. Às vezes, a melhor desculpa é o distanciamento. Ela respeitou, e eu retomei a leitura. Voltei a escrever. Me inscrevi num grupo de costura, voltei a cuidar de mim. As flores da varanda floresceram de novo. Um símbolo pequeno, mas simbólico. A vida voltando. Um mês depois, recebi um convite para um almoço de família. Pequeno, só entre nós. Marina cozinhou. Sentamos juntas. Conversamos. Gustavo estava lá, contido, mais calado. Me tratou com respeito. Não houve pedido de desculpas formal, mas houve silêncio respeitoso. E isso, por enquanto, me bastava. Na volta para casa, olhei meu reflexo na janela do ônibus. Me vi, envelhecida sim, mas firme. Presente, inteira. Não sou a mesma mãe de antes. Sou Lúcia, a mulher que aprendeu a se levantar e a exigir, enfim, o que merecia desde sempre. Respeito. Hoje é domingo. A casa está silenciosa, mas não vazia. Pela primeira vez em muito tempo, esse silêncio não me machuca. Ele me acolhe, porque agora ele é a escolha e não a ausência. Fiz café. Bati um bolo simples, de fubá com erva doce, como eu costumava fazer nos domingos antigos. Coloquei uma toalha limpa na mesa, abri a janela da cozinha.
O cheiro do bolo se espalha pela casa. E com ele, a sensação de que a vida voltou a respirar por aqui. Marina virá mais tarde. Ligou ontem. Perguntou se podia passar. Disse que queria conversar, ver umas fotos antigas. Ficar um pouco com a senhora. Com a senhora. Ainda tem esse tom meio formal. Ainda falta naturalidade. Mas agora eu entendo. Reconstruções não são fáceis, nem rápidas, nem completas. Mas são possíveis. Olho para o vestido azul que agora está lavado e pendurado em um cabide discreto, no fundo do armário. Ainda tem uma manchinha quase imperceptível no canto da barra. Deixei ali de propósito. Não por rancor, mas como lembrete. Lembrete de quem eu fui naquele dia e de quem escolhi ser desde então. Poderia dizer que tudo mudou depois do casamento da minha filha. Mas a verdade é que o que mudou foi o meu lugar dentro da minha própria vida. Durante anos fui a mulher que se calava para não incomodar, que se anulava para manter laços, que aceitava migalhas e chamava de amor. Só que amor de verdade não humilha, não apaga, não tira ninguém da foto. Naquele salão bonito com música alta e luzes brilhando, eu fui ridicularizada, fui ferida, fui tratada como piada. Mas foi ali, exatamente ali, que eu apareci. Não para os outros, para mim. Foi quando decidi que não aceitaria mais ser colocada em cantos. Foi quando entendi que ser mãe não me obrigava a ser invisível. E que o respeito que eu buscava no olhar dos outros, eu precisava devolver primeiro para mim mesma. Desde então tenho andado diferente. Mais devagar, mais atenta, mais firme. Não é vingança, não é mágoa, é maturidade. Hoje, se alguém me pergunta se tenho filha, respondo: tenho sim. Estamos nos reencontrando. E digo com orgulho, porque esse reencontro está acontecendo da maneira mais honesta possível, sem fingimentos, sem culpa, com muito trabalho de dentro para fora. Gustavo e eu não temos uma relação próxima. E talvez nunca teremos. Ele me cumprimenta com respeito, mantém distância. E, o mais importante, não tenta mais me transformar em personagem de piada. Isso já é muito mais do que ele foi capaz de fazer antes. Marina, aos poucos, tem voltado a me ouvir. Ainda tropeça, ainda se confunde. Mas agora pergunta, agora escuta, agora olha nos meus olhos. Ela me trouxe um álbum novo no último encontro. Me pediu para escolher as fotos que eu quisesse colocar. Disse: quero construir novas memórias com você, mãe. E eu disse: quero construir memórias comigo também. Porque aprendi que a gente não pode depender do afeto alheio para existir. A gente precisa se ver, mesmo quando os outros viram o rosto. Precisa se abraçar, mesmo quando não vem abraço nenhum de fora. E acima de tudo, a gente precisa se respeitar tanto que ninguém mais ouse nos desrespeitar. Olho agora pela janela e vejo Marina se aproximando. Ela carrega uma sacola de mercado e um sorriso tímido. Vem devagar, como quem ainda não sabe se pode entrar de volta. Mas eu já deixei a porta entreaberta. Não porque esqueci o que houve, mas porque agora sei quem eu sou. Abro a porta. Ela entra. Bom dia, mãe. Bom dia, filha. Nos abraçamos, sem culpa, sem peso, sem pressa. Ela vai para fora a cozinha, ajuda a pôr a mesa. Falamos do tempo, das plantas, de um novo curso que ela quer fazer. Em certo momento, ela pega minha mão e diz: eu ainda me sinto mal por aquele dia. E eu ainda sinto dor, respondo. Mas agora, a dor não manda mais em mim. Ela sorri, emocionada. Comemos o bolo, tomamos o café. Rimos de uma lembrança antiga que surgiu. Tiramos uma foto juntas. E pela primeira vez em muito tempo, me vejo em uma imagem sem parecer excluída. Depois que ela vai embora, fico sentada na varanda. Copo de chá nas mãos. O vento passando leve. O vestido azul ainda no armário, mas agora sem poder sobre mim. E penso, naquele casamento, ele quis me expor, mas fui eu quem finalmente apareceu.